Paz do Senhor Jesus, amém. Boa tarde para todos, né? Que Deus venha abençoar cada um nesta tarde. Passando aqui, meus queridos, para trazer uma palavra, né? Aqui da parte do Senhor, que se encontra no livro de Provérbios, louvado seja Deus. Provérbios, primeiro, louvado seja Deus, alguns versículos, que venha nos dizer, né? Provérbio 1, a partir do 25. Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste as minha repreensão. Também eu louvado seja Deus, também eu me rirei na vossa perdição, e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Que palavra forte, né, meu querido? Louvado seja Deus. O Senhor está dizendo aqui, para todas as pessoas que Ele tem falado, que Ele tem dito: meu filho, minha filha, não vai por aí. Meu filho, minha filha, não é desta forma, é da minha forma, do jeito que eu quero. Se você for por aí, você vai se dar mal. Né? Quantas pessoas Deus tem alertado, mas não tem dado crédito. Tem duvidado, né, do Senhor, achando que Deus é só amor. Tem pessoas que acham que Deus é só amor. Ele é amor, sim, Ele é amor. Mas quando Deus fala comigo e contigo que nós não obedecemos à voz dEle, Ele se ira. É Ele que está dizendo aqui, ó, que Ele, louvado seja Deus, Ele ri. Ele ri das pessoas que Ele fala para não fazer as coisas erradas e a pessoa continua no erro, continua no pecado, né? Não quer sair do pecado, não quer abandonar o erro. Porque Jesus, Ele disse que nós temos que venha como está, mas não para ficar como a gente está, né? Tem que ter uma mudança de vida na minha e na tua vida. E muitas das vezes muito aceita Jesus, mas não quer mudar o seu caráter. Não quer abandonar as velhas práticas, né, que outrora cometia, louvado seja Deus. Não quer deixar o erro. E quando Jesus Ele corrige, Deus corrige através da palavra, ou através de um servo, uma serva que Ele usa, louvado seja Deus, a pessoa não quer saber, né? Até zomba do profeta, né, da profeta. E aí, Deus Ele está dizendo que quando clamar a Ele, no dia da angústia, no dia da tribulação, ele vai rir. Ele vai rir dessa pessoa. E Ele disse que Ele não vai ajudar essa pessoa. Está falando que de madrugada essa pessoa vai buscar Ele, mas não vai encontrar, porque Ele não vai responder o clamor. Louvado seja Deus. Porque tem pessoas que acham que se vivendo de qualquer jeito, que Deus está com ele, né? Fazendo o que quer, Deus vai estar com ele, mas a palavra nos diz totalmente o contrário, louvado seja Deus. Não sou eu que estou falando, né? Louvado seja Deus. Me chamo missionária Terezinha, né? Pela misericórdia de Deus, né? Achei essa palavra muito forte. E Deus tocou a gravar essa live para nossa reflexão nessa tarde. Então, meu querido, quando Deus falar contigo, não faça dessa maneira, faça desse jeito. Faça como Ele lhe ordena, porque Ele sabe o que faz. Se Ele disser, não vai por esse caminho, vem por esse. Não ateime, não vá, porque se você for, quando chegar mais na frente, você vai cair no buraco. Você vai, aleluia, cair no despenhadeiro, louvado seja Deus. Mas se você obedecer à voz de Deus, certamente Deus Ele vai te honrar. Certamente Deus Ele vai te exaltar, louvado seja Deus, mas você muitas das vezes não quer. Muitas das vezes você está aí sendo uma ovelha rebelde dentro da casa do Senhor, mas não quer ouvir a voz de Deus, não quer fazer como Deus manda. E nós temos que fazer como Ele quer, meu querido. Louvado seja Deus. Deus mandou Samuel entregar um recado para Saul. Saul era ungido rei de Israel. Mas Samuel entregou o recado: olha, Samuel, vai
E tu vai ter que matar todos, crianças, homens e animais. Vai ter que exterminar tudo. Mas Saul foi desobediente. Saul foi uma ovelha rebelde, meu querido e minha querida, que estás a me ouvir. Ele foi rebelde, ele fez do jeito dele, como ele quis. Louvado seja Deus. E ele poupou o chefe daquele lugar, aquele homem, ele poupou. Ele não matou aquele homem. E ele ainda reservou alguns animais. Louvado seja Deus, sendo que a ordem de Deus foi para exterminar tudo. Tem que ser do jeito dele, meu querido. Então, nós não vamos agradar a ele. E a palavra do Senhor disse que Saul foi desobediente. E aí Saul foi lá, Samuel foi até Saul e disse: Saul, tu fizeste como o Senhor mandou? E ele: sim, eu fiz. Mas aí ele ouviu os berros de ovelhas, de boi, de gado, dos animais que ele reservou, dizendo ele que era para o povo comer. Louvado seja Deus. Mas a ordem do Senhor, meu querido, não foi dessa maneira. E a palavra do Senhor diz que Samuel foi tomado pelo Espírito Santo e disse: porque tu desobedeceste à voz do Senhor, louvado seja Deus. Estou eu te rejeitando nesta tarde. Louvado seja Deus. Deus falou. Deus falou na boca de Samuel, que estava rejeitando Saul por causa da desobediência dele. Quantos servos e servas não está sendo rejeitado pelo próprio Deus, meu querido? Por causa da desobediência, louvado seja Deus. Ele disse que se nós obedecer a sua voz, nós comeremos o melhor dessa terra. Se nós obedecer à voz do Senhor. Mas se eu e você fizermos do jeito que nós quer, sendo ovelha rebelde, o Senhor disse que é para fazer assim, nós faz de outra forma, louvado seja Deus, o Senhor ele vai nos abandonar, aleluia, glória a Deus. E o Senhor está dizendo para você: não faça assim, você é teimando fazendo do seu jeito. Ah, mas eu vou fazer assim porque assim é melhor. Então vai fazendo do teu jeito, só que vai chegar uma hora que a angústia, a tribulação vai bater na tua porta, meu querido, minha querida. E aí você vai querer clamar ao Senhor. Você vai querer dobrar os teus joelhos e buscar Ele. Ele disse que não vai ouvir o teu clamor. Então, meu querido, sacrifício de tolo não agrada a Deus. Não agrada a Deus, louvado seja Deus. Busca o Senhor agora. A palavra dele diz assim, ó: buscai o Senhor enquanto Ele está perto. Invocai o nome do Senhor enquanto se pode achar, porque vai haver dias, meu querido, minha querida, que não vai adiantar clamar a Ele, porque Ele não vai ouvir. Se você estiver obedecendo a Ele, clame a Ele, louvado seja Deus. Clame o Senhor para que Ele possa te sustentar na presença dEle. Aleluia, glória a Deus. Clame a Deus, louvado seja Deus, antes que a angústia venha bater na tua porta. Tem pessoas que só querem clamar a Deus quando as coisas não vão bem. Temos que clamar a Ele todos os dias, todos os instantes, louvado seja Deus, para que Ele venha nos livrar dos dias maus. Aleluia, glória a Deus. Porque se você for fiel a Ele, Ele vai te guardar das coisas ruins dessa vida. Mas se você, louvado seja Deus, não quiser buscar Ele, você vai ser uma pessoa rebelde, vai se tornar uma ovelha rebelde. Se você não orar, não jejuar, não buscar na palavra de Deus, você vai ser uma pessoa fraca. E aí as tempestades, elas vão vir te assolar, louvado seja Deus, e você vai buscar Deus com a tua rebeldia, porque quem não busca Deus é rebelde. Quem não está buscando a presença de Deus, ele se torna uma pessoa rebelde, uma pessoa sem visão, uma pessoa sem noção das coisas, uma pessoa fácil de ser enganada pelo adversário. Aí se você buscar Ele, pedir a misericórdia dEle: Senhor, abre meu entendimento, Senhor, me guarda, Senhor, livra, meu Pai, a minha casa, a minha família. Aí, meu querido, minha querida, Deus ele vai te guardar, louvado seja Deus, e você vai ser uma pessoa fiel a Ele. Você não vai ser uma ovelha rebelde, você vai ser uma ovelha obediente a Deus. E aí quando você clamar a Ele de madrugada, Ele vai te ouvir. Quando você clamar a Ele no momento da tribulação, Ele vai te ouvir. Mas é se você não for uma ovelha rebelde, louvado seja Deus. Olha que fim triste teve, louvado seja Deus, alguns profetas, né, que o Senhor chamou no passado, louvado seja Deus. E você acha que Deus mudou? Não, Deus ele continua o mesmo. Deus ele não muda, quem muda muitas das vezes sou eu e você, mas Deus ele permanece fiel nas nossas vidas, louvado seja Deus, aleluia.
Glória a Deus. Você tira pelo alguns profetas do passado, louvado. Quando estava fazendo a vontade de Deus, estava tudo bem. Quando estava invocando o nome do Senhor, estava tudo bem. Mas quando essas pessoas se tornaram rebeldes à voz de Deus, eles tiveram um fim trágico, tiveram uma história triste. Louvado seja Deus. E alguns Deus ainda teve misericórdia. Veja, louvado seja Deus para Sansão. Sansão era um homem, louvado seja Deus, usado no poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Sansão com uma queixada, ele matou 1000 homens, louvado seja Deus. Sansão era um homem forte, um homem cheio do poder de Deus. Mas Sansão se deixou levar por Dalila. Cuidado com a Dalila, meu querido. Cuidado com a Dalila, louvado seja Deus, porque Dalila, ela vem usada por Satanás. Dalila, ela vem para te derrubar, louvado seja Deus, para te tirar da presença do Senhor e te jogar dentro da cova, louvado seja Deus. Mas se você for um servo obediente, se Deus falar, ei, você varão, se Deus falar, olha, não é essa varoa que eu tenho para ti. Não é esta mulher que eu tenho para ti. Por quê? Porque Deus sabe que ela não é a pessoa certa para você. Porque Satanás, ele vem com um sapatinho de lã querendo enganar. Mas Deus, ele é o Deus que revela o profundo e o escondido. Louvado seja Deus. Entendeu, meu querido? Então, quando você for conhecer uma varoa, você que é solteiro, peça direção a Deus. Peça direção a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque Sansão tinha muitas mulheres ali entre o seu povo, mulheres belas, formosas, mas Sansão não, Sansão colocou o olho numa mulher, louvado seja Deus, que não era do povo de Deus. E a ordem de Deus para Sansão era que ele não poderia se envolver com outras mulheres que não fossem do seu povo. Aleluia. Olha aí, meu querido, a desobediência, o preço da desobediência que Sansão pagou. Por causa de Dalila, né? Ele não podia revelar o seu segredo, porque o poder de Sansão estava nos cabelos, nas tranças do cabelo dele. E ele tentou, muitas das vezes, louvado seja Deus, não revelar o segredo, mas Sansão acabou revelando. E no momento que Sansão revelou o seu segredo, louvado seja Deus, aí os inimigos chegaram e cortaram o cabelo de Sansão através de Dalila. Dalila foi uma traidora na vida dele, né? Falava que amava ele. Cuidado com as palavras, meu querido. Cuidado com os elogios, porque os elogios, por trás de tudo isso, vem uma armadilha na vida daqueles que não buscam a Deus, que não obedecem à voz de Deus. E louvado seja Deus. E aí, louvado seja Deus, muitos fizeram isso. Começaram bem, mas terminaram mal. Por quê? Porque deixaram de obedecer à voz de Deus. O segredo da nossa vitória, meu querido e minha querida, que estás a me ouvir, ou que vai me ouvir através dessa live, é nós obedecer à voz de Deus. Porque quando nós obedecemos à voz de Deus, dá tudo certo na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. Quando nós obedecemos a Deus, Ele quebra as cadeias. Aleluia, glória a Deus. Ele arrebenta os cadeados e Ele nos dá vitória. Louvado seja Deus, porque Ele é fiel. Louvado seja Deus para aqueles que são fiel com Ele. Mas se nós não ouvir a voz de Deus, ouvir e fingir que não ouviu, aí as coisas complicam para mim e para você. Louvado seja Deus. Então vamos ser servos obedientes. Vamos ser servas obedientes. Servo também para você, mulher que é solteira, jovem, né? Aparece aquele homem que parece ser o seu príncipe encantado, mas você já perguntou para o Senhor? Você já perguntou para Deus se essa pessoa que Ele tem para você, sabe por quê? Para depois você não pagar o preço, para depois você não casar aí com esse jovem, mesmo que seja da igreja, mas dentro da igreja, minha querida, entenda, que a palavra do Senhor diz que tem o joio e o trigo. O joio está ali, ó, entre o trigo, mas só que o joio são inimigos do povo de Deus, está ali implantado porque Satanás implantou. Louvado seja Deus, mas louvado seja o nome do Senhor, nem todos que estão dentro da casa de Deus são de Deus. Ele diz que nem todos que diz Senhor, Senhor será salvo, mas aquele que faz a vontade do Senhor. Então tome cuidado, minha jovem. Quando você for conhecer alguém para se casar, peça a direção de Deus, busque a Deus para você não ser enganada por Satanás. Louvado seja Deus, porque Deus, Ele é o Deus, louvado seja Deus, que revela o profundo e escondido se nós buscar.
Para a gente não cair nas armadilhas de Satanás. Eu já fui enganada por Satanás. Já fui enganada na minha juventude. Mas Deus foi fiel e Deus arrancou do meu caminho aquilo que era tropeço. Deus arrancou da minha vida aquilo que não provia dele. Louvado seja Deus. Então, meu querido e minha querida, vamos ser obedientes à voz de Deus, né? Muitas das vezes Deus permite acontecer algumas coisas na vida da gente para nos ensinar que a desobediência nos leva, louvado seja Deus, para o abismo. Mas a obediência em Cristo Jesus, ela nos levará até a vitória. Louvado seja Deus, amém? Então vale a pena a gente ser fiel a Deus. Mesmo que não seja o que você queira fazer, mas se Deus disse que é para fazer, você tem que fazer. Se Deus disse que é para você ir em tal lugar, vá, porque Ele garante. Mas se Ele disser não vá, não vá, não vá. Olha aquele profeta lá que foi enganado. Deus disse, vai, mas tu não vai comer nem beber. Louvado seja Deus, naquele lugar onde tu vai. E aí o profeta foi, aí um profeta velho que estava dentro da casa de Deus, né? Era um profeta velho, enganou o profeta novo. Cuidado com os profetas velhos que estão dentro da casa do Senhor há muito tempo, ó. Mas são pessoas que não são de Deus, são pessoas que são usadas por Satanás para querer desencaminhar aqueles que estão ali novatos dentro da casa do Senhor. Devemos vigiar. E a ordem de Deus foi para que ele não comesse e não bebesse. E aquele homem usado por Satanás foi atrás daquele homem que já ia embora. Ele ofereceu comida e ele disse que não poderia comer nem beber. E ele foi embora. Certo homem, né? Falou para ele comer e beber, ele disse que não. E aí aquele profeta velho foi atrás dele para enganar. Muitas das vezes Satanás ele vem atrás da gente para querer nos enganar, mas nós temos que estar vigilante para não cair nas armadilhas de Satanás. E aí a palavra do Senhor disse que aquele homem velho, profeta velho, enganou ele, disse, olha, Deus falou comigo também. E Deus disse que tu pode voltar e que tu pode comer e beber. O anjo do Senhor me apareceu e me falou, era mentira, meu querido. Satanás usou aquele homem. E aí ele acreditou, voltou, comeu e bebeu. E aí depois pegou o seu jumentinho para voltar para trás e ir embora. E Deus disse que não era para ele ir pelo aquele caminho, era para voltar por outro caminho, por o caminho que Deus mandou. O que aconteceu? Veio-se, louvado seja Deus, veio alguns ursos e tragou aquele homem. Veio o urso e matou aquele profeta. Porque o profeta foi desobediente. Você está vendo aí o perigo de ser desobediente a Deus? Está vendo o perigo? Tem pessoas que Deus ainda dá 1, 2, 3 oportunidades. E tem vezes que Deus não dá de jeito nenhum. É só aquela mesmo e pronto, acabou. Porque Deus, Ele conhece a nossa capacidade, Ele conhece o nosso coração, a intenção dos nossos pensamentos e do nosso coração. Entendeu, minha querida? Aquele homem era o profeta de Deus. Ele fazia a vontade de Deus. Mas o Senhor, Ele só vem nos honrar quando nós estamos sendo fiel. A partir do momento que nós deixamos de ser fiel para Deus, Ele vira as costas para nós. Tem pessoas que dizem, Deus não abandona. Deus abandona sim. Ele diz que aqueles que se esquecer dEle, Ele vai abandonar e vai se esquecer também. Deus, Ele entrega na mão do adversário todo aquele que sai da presença dEle. Muitos ainda estão aí vivos por causa das orações de um pai, oração de uma mãe, por causa da oração de alguém que está clamando na família. Aí essa pessoa ainda está de pé por esse motivo. Mas, muitas das vezes, Deus dá um basta. Deus dá um basta por causa da desobediência. Porque Deus, Ele é amor, mas dele também é fogo consumidor. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, vamos pedir força a Deus. Vamos pedir a Deus, mesmo com nossas pequeninas forças, nós buscar Ele, ir para a casa dEle. Tem crente que vai para a igreja uma vez só. Tem um crente domingueiro que só quer ir para a igreja nos domingos. Isso é um perigo, meu querido. É um perigo, minha querida, porque Satanás ele vai se aproveitar da tua fragilidade. E vai colocar o tropeço no teu caminho, louvado seja Deus. Se você não tiver firmado, você vai cair. Os dias são maus, os dias são de busca, temos que buscar constantemente o Senhor. Temos que estar cada dia mais firmes, sem olhar para a direita, para a esquerda, sem olhar para trás, temos que olhar para o alvo que é Jesus.
Porque Jesus está voltando e muitos estão brincando dentro da casa do Senhor. Muitos estão brincando de ser servo de Deus, serva de Deus, mas a Deus ninguém engana, louvado seja Deus. Tem pessoas que dizem que é servo, mas não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo só o que quer da sua vida. E Deus, ele vai cobrar, meu querido e minha querida. Deus, ele vai cobrar, porque não adianta você enganar o homem, mas você não engana Deus. Muitas vezes você está dentro da casa do Senhor, mas você não quer mudança de vida, você não quer mudar o teu jeito de falar, teu jeito de pensar e não quer mudar as tuas atitudes. E Deus, ele não se agrada de servos assim. Deus, ele se agrada do servo que diz: Senhor, eu sou falha, eu sou pecadora, mas me ajuda a largar o erro. Senhor, eu quero ser uma nova criatura, Pai, me ajuda, Senhor. E se esforce. Como ele disse para Josué: não temas, Josué, anima-te, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Louvado seja Deus. E assim como Deus, ele foi com Josué, com todos os profetas que foram fiéis, louvado seja Deus. Ele é fiel a mim e a ti, amém? Que Deus abençoe a todos que ouviram essa live, né? Que esta palavra venha, louvado seja Deus, falar contigo, louvado seja Deus. E se você está fazendo tudo errado, recomece mais uma vez, aleluia, a fazer a coisa certa, para que você não esteja sendo uma ovelha rebelde e Deus venha se desagradar de você, porque, ai, meu querido, olha, uma coisa é certa. Melhor cair na mão do inimigo, porque Deus, ele vai lá e te arranca da mão do inimigo se você pedir misericórdia. Mas ai do homem que cair na mão do Todo-Poderoso, louvado seja Deus. Ai do homem que, louvado seja Deus, cair na ira do Senhor, porque grande vai ser o ai, louvado seja Deus, aleluia. Então, meu querido e minha querida, façamos a vontade do Senhor Jesus para podermos obter as bênçãos dele e a salvação que vem do Senhor, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.